Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. E aí, então, como é que passaram a semana? Estudaram bastante o cubismo, né? Estão com o cubismo aí na ponta da língua, que ótimo. Então, agora nós vamos aqui para o capítulo 3 da nossa apostila, vamos conhecer mais uma vanguarda europeia, que é um grupo alemão conhecido como Der Blaue Reiter ou Cavaleiro Azul. Então, ali no começo do século XX, a gente já tinha visto o expressionismo e o cubismo, foram as duas primeiras vanguardas europeias. Agora, esse grupo alemão aí, o Der Blaue Reiter, vai aparecer com uma proposta diferente. Então, o Der Blaue Reiter também quer dizer Cavaleiro Azul. Esse nome ele foi dado, né, ali para o grupo em homenagem a um dos fundadores do grupo que gostava muito de cavalos e a um dos artistas principais do grupo, que é um artista russo chamado Vassily Kandinsky. Então, em 1919, o Kandinsky, ele, junto com outros artistas, ele cria esse grupo aí, o Der Blaue Reiter. Muitos acreditam, né, alguns críticos assim, que esse grupo ele foi uma continuação do Die Brücke, foi um grupo do expressionismo alemão. E outros já dizem que esse grupo ele surgiu assim para combater mesmo aquelas ideias racionalizadas do cubismo, né? Das figuras ali da geometrização. Porque o Der Blaue Reiter ele estava mais preocupado assim em representar a subjetividade, ou seja, aspectos assim emocionais da alma humana. Para alcançar essa subjetividade, eles se aproximaram da música, porque a música ela é subjetiva, né? Quando você ouve assim, ali a gente vê o que um tom grave, um tom agudo pode causar uma emoção diferente. Então, esse grupo aí, eles acreditavam assim também que a relação de cores e formas também podia levar a esses estágios espirituais. Então a música ajudou a fortalecer essas ideias do grupo. Outro aspecto que vai fortalecer as ideias do grupo é o fato deles terem criado manifestos. Então, o que são esses manifestos aí? Era um tipo de folhetins que eles escreviam ali, quais que eram os objetivos do grupo, onde que eles queriam chegar, os propósitos do grupo, o que eles combatiam, o que eles gostavam, como que eles iam fazer os usos da cor e da palavra, etc. Porque o movimento ele não se dá só nas artes plásticas, né? Ele também, nós vamos ver que ele acontece na literatura, na música e em outras áreas aí das linguagens artísticas. Então, tem dois pintores que são principais dentro dessa corrente artística. Um é o Vassily Kandinsky, e ele vai se estabelecer ali na cidade de Munique, na Alemanha. E o outro artista é um suíço, é o Paul Klee. O Paul Klee ele vai ficar em Viena, na Áustria, né, a cidade de Viena. Então tem esses dois pontos aí que são cidades de referência onde esse movimento ele se estabelece. Então, nós vamos observar também que outros artistas fizeram parte desse grupo. E eles tinham assim maneiras diferentes de pintar. A gente vai ver aqui, por exemplo, na apostila, você tem aqui uma obra do Franz Marc, que na página 44, que é totalmente diferente dessa obra aqui da página 42 do Kandinsky. Uma, ela é uma relação de cores e formas, traços ali, e o Franz Marc, ele já retrata cavalos aqui. Aqui tem uma do Make também, que é na outra página, um grupo de pessoas. Então, esses artistas, embora eles tivessem estilos diferentes de se expressar, o que eles prezavam era pela liberdade de expressão de cada um. Então, buscando, né, essa subjetividade, mas respeitando a liberdade de expressão de cada um. Cada um podia ter o seu estilo livre. Então, o Kandinsky, a gente observa que ele vai mesmo na música para buscar um paralelo aí, buscando a sua expressão mais profunda dessa corrente. Então, por exemplo, ele compara
ele fala que quando uma pessoa observa uma obra, ela deve ter as mesmas sensações, né? A obra deve despertar na pessoa as mesmas sensações de quando a pessoa, por exemplo, entra numa sala de concerto e ouve aquela música e aquela música penetra no interior e faz a pessoa, leva a estados de espírito da alma. Então o Kandinsky também ele vai se aproximar de um músico ali que é o Arnold Schoenberg. Esses nomes, né, gente, é meio difícil assim da gente até pronunciar. Esse aí é Arnold Schoenberg. Então eles vão juntos assim estabelecer mesmo essas relações de subjetividade e do espiritual aí dentro da proposta desse grupo. Então aqui tem um exemplo que ele fala na apostila, dentro dessa oposição ao cubismo que ele fazia, que o cubismo, por exemplo, você ao você interpretar as formas, você acaba descobrindo as figuras. E dentro dessa proposta nova, não. Quando você interpreta as formas, você vai imaginar a figura. Então, a figura ela não aparece ali explícita. Você vai imaginar a partir daquela relação que está estabelecida ali dentro da pintura. Então, para a gente também tentar uma outra ideia para compreender melhor esse movimento, por exemplo, dentro do cubismo, um triângulo, por exemplo, ele remete ao direcionamento assim da altura, e um círculo, ele é algo assim que já está concluído. Então, os adeptos dessa nova ideia, eles não queriam nada desse tipo aí, eles queriam provocar as questões subjetivas mesmo. E por exemplo, o Paul Klee, que é o outro artista que a gente vai ver aqui, o que o Paul Klee tem de diferente? Ele também é um dos principais dentro do Der Blaue Reiter, e ele foi um dos primeiros artistas a perceber a importância de algumas descobertas que tinham sido feitas ali no momento. Por exemplo, o Freud, ele tinha descoberto o inconsciente. E o Jung, que era um outro filósofo ali, ele tinha descoberto que as pessoas têm o inconsciente, o subconsciente, mas elas também têm o inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo é assim, o que a gente tem, o que todas as pessoas têm em comum dentro do inconsciente. Então, isso aí ajudou muito o Paul Klee a estabelecer também e a chegar aonde ele imaginava aí dentro dessas propostas subjetivas aí desse grupo. Outra coisa que o Paul Klee também pesquisou, que aparece aqui no nosso texto, é que ele analisava desenhos infantis, porque o que um desenho infantil? Ele está carregado assim de expressividade e do traço infantil, aquela espontaneidade que a criança tem. Então isso também a gente pode observar na obra dele. Há uma outra coisa que com relação às cores, né, ao uso das cores, por exemplo, sempre existiu estava estabelecido já aquela ordem do círculo cromático que a gente conhece, que era uma coisa já estabelecida assim pela ciência. Mas o Kandinsky, ele fez um estudo com outro propósito em cima da cor. Por exemplo, ele achava que o azul e o amarelo, eles eram assim o contraste mais importante. Ele achava, por exemplo, que o amarelo, ele dava aquela sensação de largueza, assim, né? E o azul, ele já dava uma sensação de aprofundamento, de perspectiva. Então, isso é um detalhe importante quanto aos usos da cor aí, dentro da proposta do Kandinsky. Eu dei um pause aqui, né, pessoal, para olhar direito aqui no texto. É assim, ó, o amarelo, ele, na verdade, ele junta, ele dá a ideia de proximidade. E o azul, ele dá essa ideia do distanciamento e da profundidade. Então, eu tinha feito uma confusãozinha aí, vocês vão desculpar, né? Então, para a gente, assim, definindo em poucas palavras aqui as ideias desse grupo Der Blaue Reiter, assim, é uma busca do universo interior
e aos estados da alma humana, assim, né? Uma coisa mais espiritual. Tanto que tem um livro importante do Kandinsky que é do espiritual na arte. Ali ele retrata bem quais são as buscas, né? O que eles estão buscando, na verdade, dentro desse movimento. E um outro, na sequência aqui da apostila, aparece um outro movimento artístico aqui, que é o futurismo. Então, o futurismo, o que esses artistas futuristas eles estavam buscando aí? Eles estavam buscando demonstrar através da arte muito do que estava acontecendo ali, o que estava acontecendo ali no momento, no começo do século XX. Tinha a indústria que estava crescendo cada vez mais, a chegada da eletricidade, do trem, das máquinas a vapor, esses movimentos, toda essa movimentação que estava ocorrendo é o que a gente olha e percebe na obra dos futuristas. Por exemplo, quando eu olho uma pintura futurista, ela sugere movimento. Uma escultura futurista também, a gente vai ter um exemplo aí na apostila de uma escultura do Umberto Boccioni, que é um italiano, né? Inclusive essa escultura ela pertence aqui ao nosso acervo aqui brasileiro, tá no MAC, Museu de Arte Contemporânea ali, que é um prédio que está junto com o prédio da Bienal. Então, quando eu olho essas obras futuristas, elas sugerem essa coisa da velocidade. Então, pessoal, uma coisa que marcou assim, que marcou o surgimento dessas vanguardas europeias aí na primeira metade do século XX foi o fato deles fazerem manifestos. O futurismo, assim, ele fez vários manifestos, né? Isso é uma identidade desse grupo futurista também. Então, um manifesto que ficou bem marcante dentro do futurismo foi feito por um poeta italiano, Filippo Tommaso Marinetti. Então, o que o Marinetti fez? Ele faz o manifesto futurista, só que ele vai lançar esse manifesto num jornal Le Figaro, lá na França. Por que ele faz isso? Em vez de ele lançar lá na Itália, por exemplo, que era o país dele, ele vai lançar na França. Porque a França, nesse momento, ela era assim, o grande centro das artes. Então, ele lança esse jornal lá, e muitas vezes esse jornal, eles eram até lançados, né, esses folhetins futuristas aí, juntamente com a exposição dos artistas. E quando o Marinetti ele volta para a Itália, ele tem uma série de outras pessoas se juntam a ele, né, nesse movimento aí. Então nós vamos perceber que outros poetas, ele era um poeta, outros poetas se juntam a ele, pintores, né, como é o caso do Boccioni, aí era um escultor, pintor também, o Carlo Carrà, o Gino Severini, a gente vai ter teatrólogos também, arquitetos, várias correntes artísticas vão se juntar aos futuristas nesse momento. Então, uma curiosidade que aconteceu aí dentro do futurismo também foi na questão da música. Porque, por exemplo, os futuristas, eles criaram uma coisa assim inusitada, que não existia assim até então, uma coisa nova, que era assim os poemas com ruídos, né? Então, por exemplo, o próprio Marinetti, nas poesias dele, aparecem essas poesias com ruído. Então, para criar esses ruídos, eles usavam assim instrumentos musicais ou até mesmo teve um deles lá que inventou uma máquina de fazer ruídos assim. Tem até eles eram ruidosos, na verdade, né, esses futuristas, porque aqui na apostila de vocês fala, por exemplo, que quando eles se reuniam à noite para discutir ali as ideias do grupo, etc., sempre as festas deles acabavam assim com briga, com barulho, com soco, com pancada, tal. Então, parece que até esse espírito futurista aí, ele estava prevendo uma coisa que iria acontecer mais para frente, que eram as duas grandes guerras mundiais. Até tem um poema do Marinetti que chama, como é que é? Zang Tumbi Tum. E ele fala que nesse poema aí ele produz os sons da guerra. Então é uma coisa curiosa, né, dentro do futurismo. Então, alguns desses artistas futuristas aí também, eles apoiavam o fascismo lá da Itália, né? Que teve
como ditador o Mussolini. Então, foi terrível essa coisa do fascismo, porque o que que o fascismo era? Ele dava assim, ele priorizava assim a nação e a raça. Então, uma coisa de segregação e desprezava aquela coisa do individual. Então, isso foi uma coisa assim que também demonstrava esse espírito de briga aí dos futuristas, né? Outra coisa que tem aqui na apostila de vocês, que eu queria chamar a atenção, é por um brasileiro que tem uma importância assim dentro das artes plásticas, que é o Titilo Matarazzo. Titilo Matarazzo, ele era de uma família de industriais ali de São Paulo, rica, e ele, para vocês terem uma ideia, ele foi criador do MASP, Museu de Arte de São Paulo, e da Bienal de Arte de São Paulo, que é até hoje um dos principais eventos de arte contemporânea do mundo. Então, por exemplo, para criar o MASP, ele conseguiu dinheiro ali junto com a elite paulistana ali, e ele conheceu na época o Assis Chateaubriand, que conhecia obras de arte. Então, a gente tinha uma Europa falida ali pela guerra. Então, por exemplo, as famílias ricas, até mesmo os museus, estavam vendendo muitas obras de arte. Então, nesse momento aí, o Titilo Matarazzo ele vai rechear o MASP com muitas obras de arte. Porque se a gente for olhar ali no MASP, a gente tem tudo. Ele tem Van Gogh, tem Picasso, tem Matisse, tem Gauguin, tem até obras renascentistas, tem um Rafael ali. Então, assim, é importante a gente ter isso porque para você estudar arte, você convive ali com os originais, né? Então, é importantíssimo para quem segue essa carreira, diferente de você olhar uma imagem no jornal e você ir ali ver, por exemplo, ver a escultura do Degas ali, da bailarina. Então, é importante. Então, o que que eles dizem aqui? Que o Titilo Matarazzo, ele fez um papel de mecenas, assim, aí dentro para a cultura paulista. O que que era o mecenato? Mecenato era lá na época do Renascimento, os mecenas eles patrocinavam os artistas para financiavam mesmo, né? Para aprender a arte, literatura e ciência. Outra coisa curiosidade que traz aqui na apostila de vocês também que eu quero falar é com relação à moda, né? Então, ele pergunta: vocês acham que moda é arte? Então, teve um dos futuristas ali, o Giacomo Balla, que ele achava assim que a moda ela estava muito assim para a elite. Então, ele queria que a moda tivesse ao alcance de todas as pessoas. Então, o que que ele faz? Ele vai desenvolver um figurino masculino, um figurino masculino. Por exemplo, o moletom e o decote V. Então, ele achava que, por exemplo, de acordo com o estado de espírito que você estava, você podia modificar ali, colocar uma espiral, colocar um círculo, mudar a cor. Então, o figurino podia mudar, de acordo com o estado de espírito que a pessoa se encontrava. Então, vocês têm aqui na página 62 esse texto aí do Giacomo Balla. Depois tem um trabalho que nós vamos fazer quando a gente voltar lá para a classe. O trabalho que eu quero que vocês façam, gente, tá aqui na página 64, vocês vão gostar de fazer. Tem duas colunas, em uma das colunas você tem, por exemplo, características e principais artistas. Aí você tem as correntes artísticas, expressionismo, cubismo. Então você vai colocar quais as características de cada grupo e os principais artistas. Ó, esse desenho aqui, eu queria que vocês fizessem. Esse desenho não, responder essas perguntas. E para finalizar aqui, pessoal, tem um exercício proposto na página 67, que é para você criar uma composição, e dentro dessa composição pode ser um desenho, vocês vão ficar à vontade aí para criar, e vocês vão expressar o quê? Um aspecto positivo ou negativo da atualidade. Eu gostaria de dar um tema para vocês, né? Que é um tema assim atualíssimo que nós estamos vivendo, que é você representar esse momento da pandemia aí que tá todo mundo tendo que usar máscara para se proteger, né? Uma situação nunca vivida pelas pessoas. A gente sabe que o mundo vai mudar daqui para frente. Então eu vou deixar esse tema aí para vocês representarem e é o desenho que eu quero que vocês façam e colhem
aqui na plataforma. Eu também vou continuar dentro daquela proposta que a gente vinha, com 3 perguntas de alternativa e esse desenho aí. Pessoal, falei demais já, então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira depois lá na nossa live. E eu desejo uma ótima semana para vocês, tá? E que todos fiquem na companhia de Deus aí e na proteção divina, tá? Beijão para todos. Tchau, tchau.